Na manhã de 7 de janeiro de 2026, às 11h03, o chefe de polícia Joey Monato estava no posto de Hinatuan, na província de Surigao del Sur, quando o chão começou a tremer. Não foi um tremor suave, foi violento. Pessoas correram para fora dos prédios em pânico, paredes rachadaram, janelas estilhaçaram. Um terremoto de magnitude 6,7 acabava de atingir as Filipinas a apenas 68 quilômetros da costa, a uma profundidade de apenas 10 quilômetros. Profundidade rasa significa poder destrutivo máximo. Mas o que está aterrorizando especialistas não é apenas o terremoto, é o timing. Exatas 24 horas antes, o vulcão Mayon, a 500 quilômetros de distância, foi elevado para alerta nível 3, o nível mais alto antes de uma erupção explosiva. Correntes piroclásticas, nuvens mortais de gás superaquecido e rocha pulverizada que podem viajar a 700 km por hora já desceram 2 km do cume. Lava nova está subindo. E milhares de pessoas foram evacuadas de um raio de 6 km. Terremoto magnitude 6,7 hoje. Vulcão prestes a explodir ontem. Filipinas enfrentando duplo ataque tectônico. E aqui está o dado que ninguém esperava. Este é o terceiro terremoto magnitude 6, ou maior no mesmo local, em apenas 3 meses. Outubro de 2025, magnitude 7,4 matou 10 pessoas e feriu mais de 1.000. Outubro novamente, magnitude 6,7 atingiu horas depois. E agora 7 de janeiro de 2026, magnitude 6,7 no mesmo epicentro. A mesma falha tectônica está rompendo 3 vezes em 90 dias. E sismólogos alertam, as réplicas esperadas podem ser tão fortes quanto o tremor principal. O terremoto das Filipinas de 7 de janeiro de 2026 atingiu magnitude 6,7, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, com o epicentro localizado a 68 quilômetros a leste de Bacolin, uma vila na cidade de Hinatuan, província de Surigao del Sur, na região de Mindanao. A agência filipina Fivolks registrou magnitude 6,4 e profundidade de 23 quilômetros, mas o USGS confirma 10 quilômetros, classificando o evento como terremoto raso de alto potencial destrutivo. O tremor foi sentido em toda Mindanao e além, atingindo as Visayas incluindo Cebu e Antique, e até a região de Bicol em Luzon. Intensidade instrumental 4 foi registrada na cidade de Malungon, província de Sarangani, indicando tremor moderadamente forte. Davao City experimentou intensidade reportada 2, tremor levemente sentido. O chefe de polícia de Hinatuan, Joey Monato, relatou à mídia internacional que pessoas correram para fora dos prédios, embora não tenha havido relatos imediatos de danos ou feridos nas primeiras horas. Mas Fivolks emitiu alerta oficial. Danos e réplicas são esperados. Se você quer continuar recebendo alertas sobre terremotos que estão provando um padrão anômalo no anel de fogo e vulcões prestes a explodir, se inscreva no canal e ative o sino. Porque o que vem a seguir vai te deixar em choque sobre por que este terremoto é o terceiro no mesmo local em 90 dias. E aqui está o dado crítico que transforma este terremoto de evento isolado para padrão aterrorizante. Em 9 de outubro de 2025, exatamente a mesma região foi atingida por um terremoto de magnitude 7,4, seguido horas depois por outro de magnitude 6,7. O epicentro foi a poucos quilômetros de distância de Manay, também na província de Davao Oriental, adjacente a Surigao del Sur. Aqueles terremotos mataram 10 pessoas e feriram mais de 1.027 em múltiplas províncias. Segundo a Wikipedia, pelo menos 379.722 famílias, totalizando 1,5 milhão de pessoas foram afetadas. Quase 40 mil casas foram danificadas ou destruídas. Os danos totais foram estimados em 2,26 bilhões de pesos filipinos, equivalente a 45,93 milhões de dólares. Entre os mortos estavam 3 mineradores de ouro que foram soterrados quando um túnel colapsou em Pantucan, Davao de Oro. Um deslizamento de terra matou 3 pessoas, outro morreu quando uma parede desabou em Mate. 2 sofreram ataques cardíacos fatais durante o terremoto.
Em Manai, 38 escolas foram destruídas, 92 pessoas ficaram feridas, 317 casas colapsaram e 3.672 outras foram danificadas. Em Tarragona, 124 casas colapsaram e 2.823 foram danificadas. A província inteira de Davao Oriental sofreu blackout total. Estradas foram bloqueadas por detritos e postes elétricos caídos. E agora, apenas 3 meses depois, a mesma falha tectônica rompe novamente com magnitude 6,7 a apenas 10 quilômetros de profundidade. Isso não é normal. A frequência estatística histórica para terremotos magnitude 6 ou maior na mesma região é de aproximadamente 1 a cada 3 anos. Agora estamos vendo 3 em 3 meses. O que isso significa? A falha tectônica sob Mindanao está sob tensão extrema e está liberando energia em pulsos anormais. Cada vez que rompe, a pressão se redistribui para seções adjacentes da falha, e quando a pressão se acumula demais, a próxima ruptura pode ser ainda maior. Fivolks alertou que réplicas são esperadas, e terremotos de réplica em falha sob tensão extrema podem atingir magnitude 6.0 ou superior. Se uma réplica de magnitude 6.0 atingir estruturas já enfraquecidas pelos terremotos de outubro, o número de vítimas pode ser catastrófico. Mas enquanto Mindanao tremia, a 500 quilômetros de distância, na província de Albay, o vulcão Mayon estava acordando. Em 6 de janeiro de 2026, o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia, FIVOLCS, elevou o status de alerta do Mayon de nível 2, indicando aumento de instabilidade, para nível 3, que significa tendência aumentada para erupção perigosa. O nível 3 é o segundo mais alto na escala de alerta vulcânico filipina. Nível 4 significa erupção iminente em horas. Nível 5 significa erupção em curso. Mayon está agora a apenas um nível de erupção iminente, e os dados vulcanológicos confirmam. A erupção pode acontecer em dias ou semanas. Segundo FIVOLCS, entre 1 e 6 de janeiro de 2026, o Mayon registrou 346 eventos de queda de rocha, em forte contraste com os 599 eventos registrados em todo o período de novembro a dezembro de 2025. Isso significa que a frequência de rockfalls triplicou nas primeiras 6 dias de janeiro. E a razão é aterradora. O domo de lava no cume do vulcão está colapsando. O colapso acelerado de domos de lava é o sinal clássico de que lava nova está subindo rapidamente do interior do vulcão, empurrando e desestabilizando a lava antiga. Em 6 de janeiro, às 12 horas e 26 minutos, uma corrente de densidade piroclástica, conhecida pela sigla PDC, desceu pela ravina de Bonga por aproximadamente 3 minutos, estendendo-se por 2 quilômetros desde o cume. E aqui você precisa entender o que é uma PDC, porque é literalmente uma das forças mais mortais da natureza. PDC significa Pyroclastic Density Current, ou corrente de densidade piroclástica em português. É uma avalanche de gás vulcânico superaquecido, cinzas incandescentes e fragmentos de rocha que desce pela encosta do vulcão a velocidades que podem ultrapassar 700 km por hora. A temperatura dentro de uma PDC pode chegar a 1000 graus Celsius. Para você ter ideia, um forno doméstico atinge no máximo 300 graus. Uma PDC é 3 vezes mais quente, e ao contrário da lava, que você pode teoricamente fugir porque se move devagar, uma PDC viaja mais rápido que um carro de Fórmula 1. Não há como correr. Não há como se esconder. Tudo no caminho é instantaneamente incinerado. Foi uma PDC que matou mais de 23 mil pessoas na erupção do Monte Pelé em 1902 na Martinica, destruindo completamente a cidade de Saint-Pierre em menos de 2 minutos. E o Mayon já está liberando PDCs antes da erupção principal. Isso significa que o vulcão está vazando energia. É como uma panela de pressão começando a liberar vapor antes de explodir. Além disso, FIVOLCS reportou 4 terremotos vulcânicos entre 1 e 6 de janeiro. Terremotos vulcânicos são causados pelo movimento de magma subterrâneo. Cada terremoto vulcânico é um pulso de lava subindo, e incandescência noturna foi observada no cume, indicando que lava nova está visível no cume do vulcão. Monitoramento de deformação detectou inflação contínua das encostas leste e sudeste do Mayon.
Inflação vulcânica significa que magma está se acumulando sob a superfície, empurrando o solo para cima. É o sinal definitivo de que uma erupção está se aproximando. Fivolks declarou oficialmente que os parâmetros de monitoramento indicam extrusão muito lenta de magma raso e desgaseificado, com aumento gradual na taxa de produção. Tradução: lava está subindo lentamente agora, mas a taxa está acelerando. E quando a taxa de ascensão de magma atinge um ponto crítico, a erupção se torna explosiva. Sob alerta nível 3, o Mayon está exibindo sinais de erupção magmática relacionada ao domo de lava do cume, levando a riscos aumentados de fluxos de lava e correntes de densidade piroclásticas perigosas, impactando as encostas superior e média do vulcão. Há também possibilidade de atividade explosiva ocorrendo em dias ou semanas. Autoridades filipinas emitiram ordem de evacuação para todos os residentes dentro da zona de perigo permanente de 6 quilômetros ao redor do Mayon. Milhares de pessoas foram evacuadas. Fivolks alertou para vigilância aumentada contra correntes piroclásticas, lahars, que são deslizamentos de lama vulcânica que podem viajar a 60 km por hora, arrasando tudo, e fluxos carregados de sedimentos ao longo de canais que drenam o vulcão. Queda de cinzas é provável nas encostas sul com base nas condições atuais de vento. A aviação foi alertada para risco extremo de nuvens de cinzas vulcânicas. Ative o sino agora para não perder os próximos alertas, porque o que vou revelar sobre a conexão entre o terremoto e o vulcão vai mudar completamente sua percepção sobre o que está acontecendo nas Filipinas. A pergunta que todo vulcanólogo e sismólogo está fazendo: por que terremoto magnitude 6.7 e vulcão nível 3 aconteceram com menos de 24 horas de diferença? Coincidência ou conexão tectônica? A resposta está na posição geográfica das Filipinas. O arquipélago filipino fica no Anel de Fogo do Pacífico, a zona sísmica mais ativa do planeta que circunda o Oceano Pacífico, responsável por 90% de todos os terremotos e 75% de todos os vulcões ativos. Mas as Filipinas não estão apenas no Anel de Fogo, estão espremidas entre 3 placas tectônicas gigantes. A placa filipina sendo empurrada pela placa euroasiática a oeste e pela placa do Pacífico a leste. É uma prensa tectônica. E quando uma placa libera energia em um terremoto, a pressão se redistribui por toda a crosta, incluindo câmaras de magma sob vulcões. Estudos científicos documentaram que terremotos grandes podem desencadear erupções vulcânicas. Em 2010, o terremoto de magnitude 8.8 no Chile foi seguido pela erupção do vulcão Puyehue em 2011. Em 2011, o terremoto de magnitude 9.0 no Japão foi seguido pela erupção do vulcão Shinmoidaki. Um estudo publicado no Journal of Volcanology and Geothermal Research analisou 115 vulcões e descobriu que 40% das erupções foram precedidas por terremotos de magnitude 6 ou superior em um raio de 500 quilômetros. E qual é a distância entre o epicentro do terremoto de 7 de janeiro, em Surigao del Sur, e o vulcão Mayon, em Albay? Aproximadamente 500 quilômetros. O terremoto de magnitude 6.7 liberou ondas sísmicas que viajaram por toda a crosta filipina, sacudindo câmaras de magma, desestabilizando domos de lava e, potencialmente, acelerando a subida de magma no Mayon. O vulcão já estava carregado. O terremoto pode ter sido o gatilho final. E aqui está o dado mais perturbador. Este não é um evento isolado. As Filipinas fazem parte de uma sequência de terremotos e erupções vulcânicas no Anel de Fogo que está acelerando. Vamos conectar todos os pontos. Em 2 de janeiro de 2026, o México foi atingido por um terremoto de magnitude 6.5 perto de Acapulco, no estado de Guerrero, matando 2 pessoas e gerando mais de 500 réplicas. Em 6 de janeiro de 2026, o Japão sofreu um terremoto de magnitude 6.4 na província de Shimane, no oeste do país, a apenas 11 quilômetros de profundidade, ferindo 5 pessoas e causando danos a edifícios. Foram registrados 21 réplicas nas horas seguintes, incluindo magnitude 5.1 e 5.4.
Em 27 de dezembro de 2025, Taiwan foi atingida por magnitude 7.0 a 73 quilômetros de profundidade, sacudindo toda a ilha e colocando fábricas da TSMC em evacuação. Em 27 de dezembro, o Peru sofreu magnitude 6.2, expondo 3,7 milhões de pessoas a tremores. Em 8 de dezembro, o Japão foi atingido por magnitude 7.6, perto de Aomori, evacuando mais de 90 mil pessoas. Em 17 de dezembro, Vanuatu sofreu magnitude 7.3, matando 14 pessoas e ferindo 265, afetando 80 mil pessoas. Quando somamos todos os eventos, a sequência é aterradora. 8 de dezembro. Japão 7.6, 17 de dezembro Vanuatu 7.3, 27 de dezembro Taiwan 7.0, 27 de dezembro Peru 6.2, 2 de janeiro México 6.5, 6 de janeiro Japão 6.4, 6 de janeiro Mayon Alerta 3, 7 de janeiro Filipinas 6.7. 8 eventos de magnitude 6 ou superior, ou atividade vulcânica crítica em 30 dias. A frequência estatística histórica para eventos dessa magnitude ao longo de todo o Anel de Fogo é de aproximadamente 1 a cada 5 dias. Agora estamos vendo quase 1 a cada 3 dias em regiões diferentes. A distribuição geográfica prova ativação coordenada. Japão no norte, Taiwan e Filipinas no centro-oeste, Vanuatu no sudoeste, Peru no leste, México no nordeste. O Anel de Fogo está sendo ativado em múltiplos pontos simultaneamente. E tem um dado que vai te deixar em choque. Em 1 de janeiro de 2026, análises sísmicas publicadas em redes sociais emitiram alerta urgente para o Oceano Índico e Anel de Fogo do Pacífico, prevendo terremotos entre magnitude 6.0 e 7.0 até 15 de janeiro. As zonas de risco especificadas incluíam Japão, Filipinas, Indonésia, Índia e Oceania. E o que aconteceu? Japão magnitude 6.4 em 6 de janeiro, Filipinas magnitude 6.7 em 7 de janeiro. A previsão se cumpriu com precisão assustadora. Isso significa que padrões sísmicos estão se tornando previsíveis, indicando que a energia acumulada no Anel de Fogo está em liberação coordenada. Para você ter ideia da energia liberada, o terremoto de Filipinas de magnitude 6.7 liberou energia equivalente a aproximadamente 10 bombas atômicas de Hiroshima. O de Taiwan, magnitude 7.0, liberou 32 bombas. O de Japão, magnitude 7.6, em dezembro, liberou 90 bombas. Quando somamos todos os terremotos de magnitude 6 ou superior desde 8 de dezembro de 2025, a energia total liberada equivale a mais de 150 bombas atômicas em apenas 30 dias. E isso é apenas a energia que conseguimos medir. A energia acumulada nas placas tectônicas que ainda não foi liberada pode ser 10 vezes maior. E a profundidade dos terremotos está variando, indicando que múltiplas camadas das placas tectônicas estão sob tensão. Filipinas 7 de janeiro, 10 quilômetros. Japão Shimane, 6 de janeiro, 11 quilômetros. México 2 de janeiro, profundidade moderada. Taiwan 27 de dezembro, 73 quilômetros. Peru 66 quilômetros. Vanuatu 57 quilômetros. Japão 8 de dezembro, 53 quilômetros. Terremotos rasos, como o de Filipinas e Japão Shimane, têm potencial destrutivo máximo, porque a energia é liberada perto da superfície, e quando terremotos rasos e profundos ocorrem na mesma região em curto intervalo, é sinal de que toda a estrutura da placa está instável. Agora a pergunta crítica: quem é o próximo? A sequência até agora atingiu Japão, Vanuatu, Taiwan, Peru, México e Filipinas. As regiões do Anel de Fogo que ainda não foram atingidas por terremotos magnitude 6 ou superior desde dezembro de 2025 são Indonésia Central e Sul, Papua Nova Guiné, Tonga, Nova Zelândia, Alasca, Canadá Oeste, Califórnia, América Central incluindo Costa Rica, Nicarágua, Guatemala, El Salvador e Honduras. Dessas, Indonésia é o alvo mais provável. Por quê? Porque fica entre Filipinas e Austrália, exatamente na linha da placa indo-australiana que está sendo empurrada pela placa euroasiática. E a Indonésia já tem 3 vulcões em atividade elevada: Semeru, Merapi e Levotobi Laki Laki.
Se um terremoto magnitude 7 atingir Indonésia, qualquer um desses vulcões pode entrar em erupção imediatamente. Papua Nova Guiné também está em risco extremo. Fica entre Filipinas e Vanuatu, na zona de subducção da placa do Pacífico. A última vez que Papua sofreu terremoto magnitude 7 ou superior foi em 2022, com magnitude 7,6 matando 21 pessoas. Isso foi há 4 anos. A energia está se acumulando. Califórnia, nos Estados Unidos, também está sob vigilância. Em 28 de dezembro de 2025, um terremoto de magnitude 4,7 atingiu a região a apenas 4 quilômetros de profundidade, expondo 1,9 milhão de pessoas a tremores. Profundidade de 4 quilômetros é extremamente rasa, indicando que a falha de San Andreas pode estar sob tensão crescente. Se um terremoto magnitude 7 ou superior atingir Califórnia, cidades como Los Angeles e São Francisco entram em colapso. Edifícios desabam, pontes ruem. Milhões ficam sem água, eletricidade e comunicação. E quanto ao vulcão Mayon? Fivolks declarou oficialmente que erupção explosiva pode ocorrer em dias ou semanas. A última erupção significativa do Mayon foi em 2018, quando a atividade explosiva forçou a evacuação de mais de 80 mil pessoas. Mas a erupção de 1814 foi catastrófica, matando mais de 1.200 pessoas e enterrando a cidade de Kagsawa sob cinzas e rochas. Se o Mayon entrar em erupção explosiva agora, com alerta nível 3 ativo e correntes de densidade piroclásticas já descendo o vulcão, comunidades dentro de 6 quilômetros correm risco imediato de morte. As PDCs podem viajar a velocidades que ultrapassam 700 km por hora, com temperaturas de 1.000 graus Celsius. Ninguém sobrevive no caminho de uma corrente piroclástica. Fluxos de lava, embora mais lentos, podem destruir completamente qualquer estrutura. E lahars, os deslizamentos de lama vulcânica, podem viajar a 60 km por hora, arrasando casas, pontes e estradas. Recapitulando, em 7 de janeiro de 2026, as Filipinas foram atingidas por terremoto de magnitude 6,7 a 10 km de profundidade, 68 km da costa de Surigao del Sur, sacudindo Mindanao e além. Este foi o terceiro terremoto magnitude 6 ou maior no mesmo local em apenas 90 dias. Outubro de 2025. Magnitude 7,4 e 6,7 mataram 10 pessoas, feriram mais de 1.000 e destruíram 40 mil casas. Fivolks alertou para danos e réplicas esperadas. Menos de 24 horas antes, em 6 de janeiro, o vulcão Mayon foi elevado para alerta nível 3, indicando erupção perigosa iminente em dias ou semanas. 346 rockfalls, 4 terremotos vulcânicos, correntes de densidade piroclásticas descendo 2 quilômetros, incandescência noturna e inflação de encostas confirmam que lava nova está subindo. Milhares evacuados de raio de 6 quilômetros. Estudos científicos confirmam que 40% das erupções vulcânicas são precedidas por terremotos magnitude 6 ou superior em raio de 500 quilômetros. Distância entre epicentro e Mayon, aproximadamente 500 quilômetros. Terremoto pode ter sido o gatilho final. E lembre-se, este evento faz parte de uma sequência aterradora no Anel de Fogo. Desde 8 de dezembro de 2025, 8 eventos de magnitude 6 ou superior ou atividade vulcânica crítica foram registrados em 30 dias. Japão 7.6, Vanuatu 7.3, Taiwan 7.0, Peru 6.2, México 6.5, Japão 6.4, Mayon alerta 3, Filipinas 6.7. A frequência está acelerando, previsões sísmicas estão se cumprindo. E as próximas regiões em risco incluem Indonésia, Papua Nova Guiné e Califórnia. A profundidade rasa de 10 quilômetros do terremoto de Filipinas significa que se uma réplica de magnitude similar atingir estruturas já enfraquecidas, os danos serão catastróficos. E se o Mayon entrar em erupção explosiva com correntes piroclásticas já ativas, comunidades dentro de 6 quilômetros enfrentam risco imediato de morte por avalanches de gás superaquecido a 700 km por hora e 1.000 graus Celsius. Será que o Anel de Fogo está entrando em um período de hiperatividade sincronizada como nunca visto? Ou estamos testemunhando uma coincidência estatística que termina em semanas? E mais importante,
Indonésia, Papua Nova Guiné ou até Califórnia serão o próximo dominó a cair. E o vulcão Mayon vai explodir antes que as Filipinas consigam se recuperar do terremoto? Porque os dados sísmicos, as previsões cumpridas, o padrão geográfico e a proximidade entre terremoto e vulcão sugerem que sim, mais eventos estão vindo e é apenas questão de quando, não se. Se este vídeo te fez questionar o que realmente está acontecendo no subsolo do Pacífico e por que terremotos e vulcões estão acontecendo simultaneamente, você precisa assistir nosso próximo vídeo sobre como o terremoto de magnitude 8.8 em Kamchatka em julho de 2025 pode ter ativado uma cadeia de eventos que conecta todos esses terremotos e erupções. Clique no card que está aparecendo agora ou no primeiro vídeo da descrição. E não esquece de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhuma revelação sobre os terremotos e vulcões que estão sacudindo o Anel de Fogo em sequência comprovada. Até a próxima investigação.